Responde para mim. Os juizados especiais da Fazenda Pública, Juizado Especial da Justiça Estadual, eles têm competência para julgar ações decorrentes de acidente de trabalho, especialmente aquelas em que o INSS é parte na ação? Sim ou não? Fica comigo nesse vídeo e nós vamos mergulhar nesse assunto junto com o STJ e trazer a resposta para você de uma forma descomplicada, tranquila, acessível, para que você acerte a sua questão no seu exame, no seu concurso. Olha só, nesse tema envolvendo competências jurisdicionais, é importante a gente observar o que diz a Constituição Federal sobre esse assunto. Vamos lá, me permito aqui a leitura do artigo 109 da Constituição da República, que vai nos esclarecer alguns pontos sobre isso. Vamos lá. Artigo 109 da Constituição Federal. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 1, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto, e isso é importante, exceto as ações de falência, as decorrentes de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Então vemos aqui que, como regra, não é? O INSS, que é uma autarquia federal, ele terá suas causas julgadas naquelas em que ele for parte, como autor, ou réu, oponente ou assistente, e elas serão julgadas pela Justiça Federal. Essa é a regra. Exceto, veja que está lá no final do inciso 1, exceto as ações decorrentes, inclusive de acidente de trabalho, entre outras. Então, vemos que essa ação que envolve acidente de trabalho, como já está aqui na nossa pergunta nuclear, ela não será julgada pela Justiça Federal, nem tampouco pela Justiça do Trabalho. Por quê? O próprio artigo diz lá, exceto as ações decorrentes de falência, acidente de trabalho, e ainda lá no final do inciso diz, também exceto as da Justiça do Trabalho. Se ele fez questão de julgar, de dizer que acidente de trabalho não será julgado pela Justiça Federal, e as da Justiça do Trabalho, as ações relativas à Justiça do Trabalho também não o serão pela Justiça Federal, então é porque acidente de trabalho não será julgado pela Justiça do Trabalho. Senão não estariam as duas mencionadas no mesmo inciso e com a mesma finalidade, torná-las exceção à Justiça Federal. E veja que nós observamos aí, ao longo da Constituição Federal, nos momentos em que se trata de atribuição de competências, especialmente as competências da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, a competência jurisdicional que acabamos de ver aqui do artigo 109, toda vez que se fala em competência do Estado, da unidade federativa, não o faz de forma específica. Eu falo aqui especialmente das competências jurisdicionais. Por quê? Porque ele menciona especificamente o que é de competência da Justiça Federal, que é de competência da Justiça Militar, quando trata do tema, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, e nada diz sobre a Justiça Estadual. Por que não o faz? Porque o que não for da competência dos demais caminhos, dos demais ramos da Justiça, o será da Justiça Estadual. Ele faz por exceção, sem mencionar especificamente, como é o caso que o fez agora no 109. Por isso que as causas de acidente de trabalho ficam com a Justiça Estadual, ficam sob a competência para processo e julgamento da Justiça Estadual, sem que ela tenha sido mencionada especificamente. Não é o único ponto em que isso acontece. Em outros pontos da Constituição, ao debruçarmos para a leitura, percebemos que ela não é lembrada. Não é lembrada diretamente, não é citada, mas ela é escolhida como competente para determinados processos por exceção, sem que tenha sido mencionada especificamente. E essa situação da Justiça Estadual, a Justiça das Unidades Federativas,
será competente para julgar ações decorrentes de acidente de trabalho, mesmo quando o INSS, uma autarquia federal, é parte do processo? Ela não é um tema novo, não é um ponto novo trazido pela Constituição de 88. Não, o próprio STJ faz questão de nos lembrar em seus reforços de argumento, dizendo que a Justiça Estadual ela é competente para julgar julgar ações decorrentes de acidente de trabalho desde a Constituição lá de 1946, foi mantida na Constituição de 69, também persistiu essa situação na Constituição de 88, e nem mesmo a Emenda Constitucional 45, que alterou muita coisa em matéria de competência, não fez nada com relação a isso. Manteve a Justiça Estadual competente para julgar ações decorrentes de acidente de trabalho, ainda que a União, através de suas autarquias ou diretamente, suas empresas públicas, ainda que a União seja parte. Veja só, o próprio STJ, ele sumulou esse assunto, lá na súmula número 15, que eu me permito aqui a leitura para os senhores. A súmula 15 do STJ diz o seguinte: compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios decorrentes de acidente de trabalho. E o Supremo Tribunal Federal também o fez, lá na súmula 501 do STF, diz: compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e julgamento em ambas as instâncias das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Então está bem consolidada a situação de que compete sim à Justiça Estadual a situação de processo e julgamento das ações que envolvam acidente de trabalho, ainda que a União seja parte, ainda que a União, através de suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, o que for, ainda que a União seja parte. Nós vamos ver como é que é a situação dentro da Justiça Estadual. Seus juizados especiais da Fazenda Pública, eles podem realizar esse processo de julgamento. Aí sim, isso nós vamos afunilar o assunto e vamos ver isso agora. Antes de oferecermos a resposta nuclear feita à nossa pergunta no início, eu quero esclarecer ainda um ponto aqui com você. Quando dissemos aqui que compete à Justiça Estadual, pelas várias razões que expusemos, a própria Constituição Federal, no artigo 109, a súmula 15 do STJ, a súmula 501 do STF, quando dissemos então que por tudo isso compete à Justiça Estadual processar e julgar ações decorrentes de acidente de trabalho, nós estamos concluindo que a parte será uma entidade pública, a União, através do INSS, uma autarquia federal. Se por acaso a parte processada, a parte ré no processo, for, por exemplo, o empregador da pessoa que se acidentou no trabalho, aí não vale essa regra, tá? Isso aí é uma questão decorrente de trabalho, da Justiça Trabalhista, e será julgada pela Justiça do Trabalho. Nós estamos dizendo aqui Justiça Estadual, competente para julgar essas ações, desde que o processado, evidentemente, não seja a figura privada do empregador. Se assim o for, será competente a Justiça do Trabalho. E passando então à resposta, nós vemos lá que a Lei 10.259 de 2001, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, e análise a essa lei, o STJ percebe e se manifesta que lá no artigo 20 da lei, ele proíbe que os procedimentos dos juizados especiais federais eles sejam aplicados pela Justiça Especial dos Estados. Então, por exemplo, no caso lá de uma competência delegada da Justiça Federal para a Justiça Estadual, caso previsto lá no artigo 109 da Constituição, parágrafo 3º. Nesse caso, a Justiça Estadual não pode aplicar o mesmo procedimento da Justiça Federal. Mas ocorre que essa situação aqui que nós estamos analisando não se trata de competência delegada, e sim de competência originária da Justiça Estadual.
as causas acidentárias são de competência originária da Justiça dos Estados, das unidades federativas. Ocorre, meus amigos, que nesse caso também o STJ entende que se aplica esse artigo 20, que proíbe que os estados apliquem os procedimentos da Justiça Estadual também nos casos em que ele tem competência originária, essa prevista aí no artigo 109, inciso 1, que já mencionamos neste vídeo. Então, como fica a situação? E trago mais, a Lei 12.153 de 2009, que estabelece as competências dos juizados especiais da Fazenda Pública, juizados especiais dos estados. Essa lei diz lá no seu artigo 2º, me permito aqui a leitura, por favor, artigo 2º da Lei 12.153 de 2009. É de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse, agora, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, até o valor de 60 salários mínimos. Veja que não citamos aqui a possibilidade destes juizados apreciarem causas que sejam do interesse da União, como é o caso em análise, porque envolve como parte o INSS, uma autarquia federal, portanto, de interesse da União. Esse ponto também é lembrado pelo STJ para dizer que os juizados especiais da Fazenda Pública, da Justiça Estadual, não têm competência para apreciar causas em que envolve interesse da União, porque a União não está lembrada, que não foi citada, não foi mencionada no rol de competências da Justiça do Juizado Especial dos Estados. Meus amigos, e para vocês que estiveram conosco neste vídeo, neste mergulho até aqui, eu agradeço a sua companhia, eu agradeço a honraria de estar conosco na busca do conhecimento. Muito obrigado, espero que goste do vídeo, que compreenda o assunto, especialmente naquilo que mais interessa, que é buscar o fundamento da decisão da Corte. Porque é isso que a banca quer saber de você. Por que é que decidiu de tal forma, por que preferiu esta ou aquela vertente. É interessante que você perceba o porquê de cada conduta da Corte. É assim que as bancas examinam e percebem se você tem conhecimento do assunto ou não. Se você compreendeu de fato aquilo que está acontecendo, e é isso que nós buscamos fazer aqui no vídeo, levar esse entendimento, o que a Corte está pensando sobre determinado assunto, por que decidiu desta ou daquela maneira. É importante que você perceba o porquê dessas coisas, dessas vertentes, porque na hora de responder, especialmente se for uma pergunta discursiva ou numa prova oral em que você tenha que manifestar o seu conhecimento verbalmente, isso é muito importante, porque é a oportunidade que tem o examinador de perceber em você até onde vai o seu conhecimento. É interessante que você perceba tudo isso, que você goste do assunto e que continue assistindo os nossos vídeos. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.